Deus, cuidado e amado por esse Pai tão maravilhoso que nós temos, bom dia. Eu quero ler nesse devocional da manhã uma parábola de Jesus a respeito da oração, que está lá em Lucas, capítulo 18, que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está contando a história de um juiz perverso, de um juiz iníquo, de um homem que se diz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Ou seja, ele era a medida de todas as coisas, ele era o centro de todas as coisas, ele respeitava somente a si. Mas ele tinha o poder para julgar causas. E conta a história de uma viúva, que é a cena de uma mulher que necessitava de amparo só por ser viúva naquele tempo, e que ela tinha uma causa e aquele homem poderia julgar. E a única coisa que ela queria é que alguém julgasse aquela situação para ela. E reforça aqui dizendo, bem sei que não temo a Deus e não respeito homem algum, ou seja, não devo nada a ninguém, não quero saber o que outras pessoas estão precisando ou pensando, mas essa mulher não sai do meu pé. Essa mulher está dia e está de noite ali pedindo e ali falando e ali insistindo para que julgue a causa dela, e eu já estou cheio, já me encheu a paciência essa mulher. E por causa disso eu vou julgar a causa dela. Não é por medo dela, nem por respeito dela e nenhum vínculo com Deus. É para me ver livre dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus diz assim: considerai no que diz este juiz iníquo. É bem verdade que Jesus está fazendo um contraste entre o amor do Pai e daquele juiz, o interesse do Pai por nós e o interesse daquele juiz iníquo. Aquele juiz não fazia nada por consideração a ninguém. E aquele juiz precisou da insistência de estar todos os dias ali batendo a porta, e ele julgou a causa dela, não por causa dela, mas por causa do seu próprio conforto, da consideração que ele tinha consigo mesmo, para que não se atrapalhasse a paz que ele gostaria de ter, para não ser mais molestado, como diz o texto, importunado, já cheio, ele resolve julgar a causa daquela mulher. Jesus está fazendo um contraste, porque o nosso Pai não é assim. O nosso Pai, nós não precisamos insistir porque ele seja um juiz iníquo. Não fará justiça aquele que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os ruins? Será que não fará justiça aquele na qual a Bíblia diz que ele é amor na sua essência, em todos os seus atos e todo o seu ensino e as suas exigências são pautadas pelo amor? Não nos fará justiça aquele que veste, que alimenta pardais e veste os lírios do campo, deixando-os com uma beleza muito maior do que aquela que Salomão tinha quando se vestia, sendo rei de Israel, no período mais próspero de Israel?
Não nos fará justiça aquele que, segundo o ensino sobre oração em Mateus capítulo 6, Jesus diz que o Pai conhece todas as nossas necessidades antes que nós peçamos alguma coisa? É claro que fará justiça. É claro, pelo contrário. Aí Jesus faz uma pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse devocional eu queria deixar no seu coração por causa do início da parábola de Jesus, que contou sobre o dever de nós orarmos sempre sem nunca esmorecer. Orar sempre sem nunca esmorecer não significa uma repetição contínua, porque Jesus mesmo ensinou que nós não devemos orar com vãs repetições. Mas orar sem nunca esmorecer significa não repetição, mas confiança e descanso. Por isso que ele diz, achará porventura a fé? A fé repousa na confiança e no descanso, em entregarmos nossas necessidades a Deus e sabermos que não é pela repetição que Deus nos atende, porque Ele já sabe o que nós precisamos. É a nossa confiança no seu amor e o descanso. Aí você pode me dizer, puxa, mas é errado então a gente orar pelo mesmo pedido continuamente? Eu diria assim para você. Se orar continuamente significa um instrumento para que você possa avaliar a sua confiança e o descanso, em você perceber que ainda não está confiando como deveria confiar, a ponto de entregar o pedido a Deus e descansar, esse instrumento é válido. O que não é válido é nós orarmos continuamente achando que a continuidade irá convencer a Deus. Ou na continuidade da nossa informação sobre a nossa necessidade a Deus, nós estaremos de fato informando a Deus, coisa que não é verdade, porque Deus já sabe todas as coisas. Então não é válido se esta continuidade for um instrumento para ser atendido, para barganhar com Deus, para convencer a Deus ou para informar a Deus. Nesse sentido, ela não é válida. Ela é válida se eu sinto a necessidade de apresentar novamente o meu pedido, porque olhando para mim, eu sinto que ainda não confio como deveria. Porque aquele que de fato confia, e isso pode se apresentar em momentos da nossa vida com mais força e outras menos força, nós entregamos a nossa oração e descansamos sabendo que não precisamos repetir mais nada, porque já está entregue nas mãos do Senhor. E eu confio e eu descanso que Ele está cuidando do meu pedido. Se assim é, basta uma única oração. Se assim não for, que ela seja um instrumento de avaliação na sua vida, para que você possa desenvolver e chegar nesse momento da sua oração. Mas nunca achar que pela repetição, pela continuidade da nossa oração, é que Deus vai nos atender. Não. A perseverança, esse deixar o dever de sempre orar sem nunca esmorecer, significa confiança e descanso. Nisto está a nossa perseverança. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos atende, pelo privilégio de podermos falar da onde estamos e sermos ouvidos pelo Senhor, pela graça de obtermos resposta como fruto do teu amor, não pelos nossos méritos e nem pela nossa insistência. Muito obrigado porque a confiança, a fé e o descanso são os elementos que nos ligam, Pai, ao entendimento e à consciência do teu cuidado, da tua providência. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos pelo privilégio de poder orar e ser ouvido. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, porque tu conheces tudo aquilo que nós necessitamos. Abençoa meus amigos, meus irmãos, aqueles que nos ouvem. O Senhor é aquele que conhece nossas orações,
Pai, dá a tua resposta, faz a tua intervenção no melhor momento da nossa vida, segundo o teu querer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua fé, a sua confiança no Senhor, que a cada dia, tanto eu quanto você, possamos crescer na nossa confiança e no descansar nos braços daquele que é um Pai de amor e jamais será ou é um juiz iníquo. Amém? Deus te abençoe.